A equipe de transição de Lula engordou quase 5 vezes com relação ao primeiro mandato em 2003. Já são quase 300 nomes divididos em 31 grupos. Confira a reportagem de Camila Yunis. O comitê de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva é quase 5 vezes maior do que o formado em 2002, quando se elegeu pela primeira vez. Nesta quarta-feira, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, do PSB, anunciou mais 160 nomes, que somados aos 128 já apresentados anteriormente, chegam a 288, divididos em 31 grupos técnicos e temáticos. A conta ainda pode aumentar, porque ainda não foram anunciados nomes para algumas áreas, como a defesa, por exemplo. Há 20 anos, no primeiro mandato de Lula, a equipe era bem mais enxuta. Na época foram indicados 50 nomes, distribuídos em 5 grupos temáticos: gestão e governo, desenvolvimento econômico, políticas sociais, infraestrutura e empresas públicas e instituições financeiras do Estado. Por conta da limitação, houve a preferência por perfis considerados técnicos à época, coordenados por Antônio Palocci, que viria a ser ministro da Fazenda de Lula. Agora os grupos são mais detalhados, correspondentes à quantidade de pastas que o novo governo terá, acomodando escolhas dos diversos partidos que compuseram a frente ampla de apoio a Lula. Passados 20 anos, alguns nomes se repetem. É o caso da ex-ministra Tereza Campelo, que na primeira vez foi anunciada como economista e acabou comandando a pasta de desenvolvimento social e combate à fome. O senador petista Humberto Costa, as ex-ministras Gleisi Hoffmann e Miriam Belchior, além de Tânia Bacelar, ex-secretária nacional de Desenvolvimento Regional, também estiveram no comitê há 20 anos. Bom, girando os nossos comentaristas nesta quinta-feira, aqui conosco o deputado Paulo Eduardo Martins, o Roberto Mota, a Amanda Klein. Deputado Paulo, começando esse giro, essa discussão e esse inchaço, esta lista de pessoas que fazem parte da equipe de transição. Nem todos, obviamente, vão virar ministros, muitos estão trabalhando de forma voluntária. É uma possibilidade de ampliar os debates antes de começar um novo governo? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia. Bom dia, Roberto. Bom dia, Amanda. Bom dia, o nosso espectador. Olha, demonstra a dificuldade política que o governo vai ter para acomodar todas as correntes que deram aí sustentação à candidatura do Lula e que fizeram essa composição aí que acabou vencendo a eleição. A primeira transição, né, já está colocada como algo muito diferente dessa. Essa tem 30 vezes mais pessoas com tendência de aumentar. Ela dá um sinal do que será o governo. Ou seja, na lua de mel, no pós-vitória, onde você tem todas as condições ali de sinalizar as virtudes, a candidatura Lula, o novo governo Lula, ele já apresenta uma equipe super inchada, porque tem que ali compor com todas as cores, essas correntes internas do PT e também as não petistas, porque a disputa de espaço do governo, ela começa já na transição. Note que há nomes como o Maraziz, esse pessoal, o pessoal quer estar perto, porque quer ter o quê? Controle do processo, para não perder o espaço no governo quando o governo vir a assumir. Então, são 2 recados já muito claros de como será esse governo, né? Com muita dificuldade ali e muita, certamente, possibilidade de ampliar a máquina, né, a sinalização de ampliação de ministérios, inclusive, para acomodar essas forças políticas, e também a grande discussão que se inicia, que é sobre a questão fiscal, que o governo já vem sinalizando que vai alargar bastante. Sinalizando não, ele já confirmou isso com o envio da tal da PEC para o Congresso. Amanda Klein, bom dia para você. Bom, como nós mostramos agora há pouco, já são quase 300 nomes indicados para essa equipe do governo de transição, mais de 30 grupos temáticos para que esses nomes sejam distribuídos entre eles. E lembrando que o TCU já entregou também a Geraldo Alckmin aqueles documentos de análise de todo esse processo de transição. Sobre esses últimos nomes que foram indicados e também quais são as expectativas a respeito do recebimento desse documento? O que você está esperando para os próximos dias?
Lívia, bom dia. Tiago, deputado Mota, telespectadores aí, ouvintes da Jovem Pan. Eu acho que o deputado coloca vários pontos interessantes aqui, quando ele diz que há uma dificuldade, talvez esse alargamento da equipe de transição sinalize já para a dificuldade de acomodar tantos aliados. Afinal de contas, foi um governo eleito, uma campanha, um governo que fez campanha em cima dessa proposta de frente ampla. Então, necessariamente, isso comporta aliados de diferentes correntes políticas, diferentes visões políticas, além da coalizão que apoiou o partido no primeiro turno. Você teve adeptos de última hora no segundo turno, inclusive liberais do Plano Real, pais fundadores do Plano Real, que fazem parte da equipe econômica. Temos nomes do MDB que apoiaram desde o primeiro turno o presidente Lula, como Omar Aziz, que o deputado citou aqui, Renan Calheiros, Eunice Oliveira e outros. Temos nomes que vieram no segundo turno, a Simone Tebet, que é uma entidade com força própria, se tornou uma entidade suprapartidária, ou seja, maior do que o MDB. Tem Marina Silva, tem os partidos de esquerda, tem os de centro, tem os que devem embarcar no governo agora, já sinalizaram isso, como o PSD de Gilberto Kassab, as sinalizações para outros partidos, inclusive do Centrão, ou seja, haverá, obviamente, uma ampliação do número de pastas de primeiro escalão. O próprio Lula já disse isso, dos atuais, não sei, 23 ou 24 ministérios, com certeza mais de 30, 32, 33, talvez até mais pastas para acomodar todas essas correntes, além da criação de novos ministérios. Povos originários, não se sabe se Justiça e Segurança Pública serão cindidos mais uma vez, como foram no governo Temer, depois foram unidos no início do Bolsonaro, para dar uma super pasta ao então ministro Sérgio Moro. São essas acomodações que são feitas, mas o deputado tem razão quando ele diz que essa disputa por poder, por ocupar espaço político, começa na equipe de transição. E aí a gente vê vários nomes com cara dos antigos governos do PT, muitos com cara até do governo Dilma, e a gente pode discutir isso aqui ao longo do Jornal da Manhã, porque há essa questão fiscal colocada e talvez o governo Lula esteja procurando se assemelhar mais ao que foi o último governo Dilma, propriamente, do que foi o primeiro governo Lula, lá em 2003. Então, há ex-ministros de Dilma, há ex-ministros de Lula, essas são as correntes sólidas do PT, há liberais, há gente de centro. Vamos ver mais da metade dos cargos, mais da metade dessas nomeações. Obviamente, muitas delas são voluntárias, você só tem 50 ali pela legislação que podem ganhar efetivamente um salário, né, para participar da equipe de transição. E aí é saber que espaço cada uma dessas correntes vai ocupar. Mas agora o que a gente vê é uma disputa interna por poder. Roberto Mota, na volta do Egito, o presidente eleito vai se debruçar nos nomes dos ministros e ampliação do número de ministérios. Isso é positivo, isso é negativo? Bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia, Paulo. Bom dia, nossa maravilhosa audiência, a quem eu agradeço muito a presença aqui. A Amanda tem razão, como eu disse aqui já na minha experiência na equipe de transição, uma coisa é o que acontece na frente das câmeras. Outra coisa é o que acontece quando a imprensa vai embora e começa a disputa ferrenha de esse ministério é meu e aquela secretaria você prometeu para o meu primo. E aí, como é que fica? É interessante observar que a equipe de transição atual é 5 vezes maior do que a de 2002, porque é o PT que volta ao poder com uma lista muito maior de desejos e ambições. Eles chegam ao poder agora depois de já tê-lo experimentado por 16 anos. Em 2002, eles talvez não entendessem bem o que era ser governo. Agora eles já conhecem os caminhos, as oportunidades, os recursos e os cargos disponíveis. E olha, são muitos, muitos. Com exceção, talvez, dos últimos 4 anos, o Brasil sempre caminha na direção de um Estado, de um governo cada vez maior. É cada vez mais ministérios, servidores, agências, secretarias, tribunais, fiscalizações. Pode apostar que não tem erro. Impostos cada vez mais altos, cada vez mais burocracia. É a tendência que alguns dizem que é, de certa forma, mundial, mas uma tendência da qual o Brasil escapou nos últimos anos, de um governo, de governos cuja preocupação principal é consigo mesmo. Porque essa é a visão natural dos partidos de esquerda. Para os partidos de esquerda,
O mundo ideal é aquele onde todo mundo ou trabalha para o Estado ou depende de alguma forma do Estado. É uma notícia ruim para a população, mas não deveria ser surpresa para ninguém.